meu nome é Rafael e esse é o canal O Buscador. Hoje estou aqui com Caetano Rojas Belli Castanha, que nasceu no Paraná, na cidade de Harmonia, tem 32 anos, é gaitista do grupo musical Keaulis e também é professor de gaita. Tá certo, Caetano? Tá tudo certo. Ótimo. Você falou Paraná, né? Paraná. Isso. Bom, a primeira pergunta que eu queria saber era como a música influenciou positivamente na sua vida e na vida das pessoas. Como influencia na vida das pessoas? Bom, pra mim, na minha vida, mudou tudo, né? Porque eu comecei com a gaita, eu tinha uns 12 anos de idade e eu não tinha, assim, eu tava procurando uma identidade, então isso acabou definindo a minha identidade. Agora eu sou músico. Agora, para as outras pessoas, bom, sempre fez diferença eu tocar um instrumento, né, e as pessoas sentirem o que eu estava buscando fazer com a música. E desde o começo eu sempre quis fazer uma música que alimentasse o espírito. Então, a diferença para mim é essa, né, que faz na vida das pessoas, alimenta o espírito delas. Certo, entendi. E quando é que começou essa sua identificação com a música? A identificação começou logo depois da gaita, porque até então eu não gostava muito de música, o que é bem estranho, mas depois eu entendi por quê. Eu realmente não gostava do gosto musical dos meus pais. E aí... O que eles escutavam? Bom, eles escutavam muitas aquelas músicas com orquestra, músicas antigas mesmo, assim, mais cafonas. E eu lembro que a única coisa que eu gostava daquele estilo era o Frank Sinatra. Eu ouvi e falei, esse aí é legal. Entendi. Você toca a gaita e você é especialista em mais algum outro instrumento? Você toca quais outros instrumentos? Eu sou especialista em gaita, mas eu também toco violão, piano e eu canto. Exatamente nessa ordem. Eu toco mais violão do que piano e mais piano do que eu canto. O canto é que eu estudo menos. Eu fiz questão de estudar um pouco para não ter um problema de danificar o aparelho vocal. O que ajuda também na gaita, né? Que você usa muito a questão... Na verdade, a gaita ajudou no canto, porque a respiração é muito parecida. Certo. Caetano, me define o que a música é para você. Define isso de forma bem ampla. Música, para mim, é alimento para o espírito. Pode parecer, às vezes, uma ideia muito óbvia, né? Mas... a arte e a música em geral tomou vários rumos, né? Várias formas de se fazer. As pessoas tem gente que acredita que a arte é para chocar, tem gente que acredita que é para transformar a política atual no cenário político. Meu rumo, né, minha direção é essa, alimentar o espírito. Quando eu falo espírito, tem todos os significados possíveis, né? Tanto desde alma até o significado que está no dicionário, que tem a ver com o estado de espírito, o espírito da coisa, né? Tem a ver com aquilo que anima o corpo. Entendi. É isso. Boa fé. Seu lema, como você falou agora, música é alimento para o espírito. Me explica o que seria esse alimento do espírito? Como que uma pessoa, escutando sua música, se sentiria alimentada, digamos assim? Como é que difere? Como é que as pessoas sentem a sua música quando você está tocando ou cantando? Bom, a diferença que eu vejo é que as pessoas sentem uma alegria genuína, elas se sentem mais elas mesmas, se sentem mais à vontade para celebrar e agradecer pela vida. E, bom, toda vez que eu vou fazer, eu faço com esse intuito, né? Então, o grupo musical, a gente tem esse, né, nos Keaulis, a minha banda, a gente tem esse trato entre os 4 integrantes.
A gente acredita que música é alimento para o espírito e a gente vai em cada nota buscando isso. Então, claro que isso acaba se refletindo na hora que a gente toca. E as pessoas realmente têm uma reação diferente. Uma das coisas que para mim me deixa super feliz de ver que essa música está fazendo esse papel de alimentar o espírito que tanto criança quanto velho adoram o som que a gente faz. Então é para todas as idades, para todas as pessoas. Sim, todas as idades. A gente comprovou isso tocando, isso é muito legal. Mas a sua banda aqui, Aulis, ela tem 4 componentes. Quem são os componentes, o que eles tocam? Ok, vamos lá. Luiz Duarte, que é meu parceiro de som já há muitos anos, um amigo de infância, que foi como começou os Aulis, né? Começou com eu e o Luiz, ele toca violão, é um dos melhores violonistas que eu conheço, um dos poucos que, quando ele vai estudar, ele estuda música de Mano Costa, que é um gênio da música brasileira, para quem não conhece. Que inclusive vai fazer parte do primeiro CD dos Aulis. Foi uma honra tocar com ele. Eu considero ele um gênio da música brasileira e do violão. Depois disso entrou o Thiago Ribeiro, que é da viola da gamba, que é um instrumento que nem eu não conhecia, só conheci com o Thiago. Ele é parecido com o violoncelo, faz a mesma função do violoncelo, mas ele tem uma origem diferente, ele veio de outros instrumentos e, enfim, o timbre é bem peculiar. O viola da gamba tem um som de instrumento mais antigo mesmo, na época de barroco e tal. E aí o Ítalo Bruno, que entrou por último, que toca cajon, que é aquela caixa de madeira que você senta em cima e... Cajon. Cajon, Cajon. A gente não traduz porque senão fica caixão, fica muito mórbido. Mas é isso. Caetano, você falou que música alimenta o espírito. E aí a pergunta que eu queria te fazer é: toda música é alimento para o espírito ou só algumas músicas? O que difere as músicas que são alimento para o espírito e das músicas que não são? Tem essa diferença? Essa é uma pergunta genial. Eu estou fazendo uma oficina sobre música e alimento para o espírito e a ideia é justamente explicar para as pessoas essa diferença, né? O que é a música que alimenta o espírito? Qual é a diferença, né? Eu acho que a primeira diferença é se ela foi feita com esse intuito. Se a pessoa que estava compondo a música... A intenção? A intenção, tanto do compositor quanto do músico que está interpretando. Então, isso já seria o suficiente, né? Cada nota ter sido feita com essa intenção, com esse intuito. Mas, para mim, a música que alimenta o espírito é aquela que conversa com pelo menos um pedacinho do grande infinito que é o ser humano. Então, você é um ser humano vasto, existem universos e universos dentro de você. Se essa música conversa com pelo menos um pedaço disso, então ela já é uma música que alimenta o seu espírito. Existem várias músicas e formas de se fazer música que elas fazem ao contrário, elas conversam com a sua parte mais finita, com a sua parte menos eterna. Mais superficial, mais carnal também. Isso, pode ser mais superficial, mais carnal. Apesar de que, claro, o carnal também tem um lado totalmente espiritual e tal. Existem vários toques de percussão que são maravilhosos e são feitos com esse intuito de alimentar, né, a alma, de alimentar o espírito. Mas essas músicas que são feitas para essa parte finita, né, do ser humano, elas vão se perdendo com o tempo, sabe? Assim, as pessoas elas
aparecem e tal, ficam na mídia por um tempão. São as músicas que começam, explodem e depois ninguém se lembra mais? E elas vão sumindo. Então, você tem aí, por exemplo, a gente gosta, na minha banda, a gente gosta muito de música celta, e eu até brinco que são os grandes hits da Idade Média, né? Quer dizer, eles estão aí desde a Idade Média e funcionam no sentido de serem músicas boas, né? Desde desse... Até hoje as pessoas escutam aquelas músicas daquela época. E dançam com o mesmo vigor, né? Eu já fui no show seu, o pessoal dança, realmente. Muito legal. E aí, enfim, você pega aí a Nona Sinfonia de Beethoven, que é uma das músicas mais conhecidas da música erudita, né? Da música chamada clássica erudita. E é uma música que não envelhece, na verdade ela parece que fica até melhor com o tempo. Esse tipo de música com certeza conversa com uma parte do ser humano que tem a ver com a parte que é eterna, com a parte que é infinita, enfim. Para mim essa é a grande diferença. Mexe com o Deus interior da pessoa, mais ou menos isso. Sim, podemos dizer isso, mexe com o seu Deus interior, com a sua parte que, digamos assim, você poderia dizer, né? A parte que você vai levar depois da morte, ou ainda, se você não acredita em vida após a morte, a parte que realmente tem a ver com a sua consciência, no sentido do ser, né? Quer dizer, aquela parte de você que consegue observar tudo que está acontecendo com você, aquela parte de você que consegue ver que você está emocionado, que consegue ver o que você está pensando, essa parte que vem antes de pensar, antes de sentir, essa parte é a consciência. Quando você está compondo, como é que você lida com isso? Porque você tem que estar numa sintonia, você tem que estar numa calma, você tem, sei lá, algum meditado, alguma questão. Porque eu me lembro que eu já li em livro espírita que tem quadros que a pessoa absorveu a ideia do mundo espiritual e trouxe para cá, e o que esses quadros são uma infinidade do que é o quadro muito mais perfeito lá do mundo espiritual. Como é que é isso na música? Também tem isso? Você consegue absorver, puxar a sua conexão com o mundo espiritual? Como é que é compor? Para mim, especialmente, tem a ver com como se você fosse uma antena mesmo. Você está captando, né? Você entra como você falou, você entra numa sintonia. Eu acho isso muito importante. E eu passo longos períodos de incubação, né? Quer dizer, as ideias ficam incubadas, elas ficam esperando para sair. Eu tenho uma música, uma ideia de uma música agora aqui, né, dentro de mim, que eu poderia pegar um instrumento e começar a compor agora, mas eu sinto que ela não está pronta ainda. Eu não consegui pegar toda a transmissão do rádio inteira. Estou pegando o começo, meio e fim daquilo, então eu espero. E essa espera é interessante, porque realmente é uma questão de sintonia. A sua vida vai acontecendo, vai passando, você dá importância para aquilo, para o desenvolvimento interno, totalmente interno de uma ideia musical, e ela vai se desenvolvendo. Quando você espera, você dá mais valor à inspiração. Existe esse ditado muito usado pelos compositores, que você tem 1% de inspiração e 99% de transpiração. Já escutei. E eu acredito que isso é muito, muito verdadeiro, muito correto, mas eu acho que está muito incompleto também. Porque, na verdade, esse 1% de inspiração, muitas vezes ele é tão grande que eu acho injusto chamar ele de 1%, às vezes ele é muito mais que isso.
E essa espera para fazer uma composição tem a ver com isso, tem a ver com você esperar a sua inspiração realmente vir. Tem tudo a ver com valorizar essa sintonia, né? Eu considero que é realmente uma coisa muito espiritual, tanto no sentido, como eu já falei, tanto no sentido de alma, como no sentido de você captar o que é que você está buscando. Então, para mim, composição é assim, eu dou muito mais valor à inspiração do que à transpiração. E quando é hora de transpirar, eu transpiro à vontade. Aí rala pra caramba. Aí fico semanas, dias... desenvolvendo aquilo que tem que ser desenvolvido. Tem músicas que eu já demorei anos para compor. Eu estou compondo a minha primeira sinfonia já faz muitos anos. Você não sabia, não. Estou fazendo a minha primeira sinfonia. E eu já tenho muita coisa pronta mesmo, mas eu espero, sabe? Eu falo, eu não vou escrever esse pedaço agora, eu vou esperar entender aonde que ele está, se ele está no começo, se ele está no meio, se está no fim. O tema principal da sinfonia, que normalmente é aquela melodia que você lembra mais, né? Esse tema também ainda não está pronto, então eu tenho muita fé de que quando eu conseguir, não sei como, fazer esse tema principal, aí eu vou conseguir organizar todo o resto da sinfonia que já está na cabeça, e aí então eu vou poder escrever mesmo e trabalhar mais com a parte de orquestração, que é basicamente você escolher os instrumentos que vão fazer as partes musicais, né? Quer dizer, quais são os timbres que você quer, essas coisas. Entendi. Galera, mudando um pouquinho de assunto, a gente já conversou outro dia sobre normose. Sim. E aí você já leu o livro sobre normose, você entende, a gente já conversou. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que é normose, qual o conceito e o que são as pessoas normóticas. Tá. Bom, deixando claro que eu não sou nenhum especialista. Especialista. Eu leio o livro, a gente já conversou, é um assunto novo que eu nunca tinha escutado. Então eu queria que você falasse um pouquinho. É um conceito que eu acho também muito bacana, né? Sacado, né? É muito legal mesmo. O conceito de normose, ele já está na capa do livro, né? É a patologia da normalidade, ou seja, a doença da normalidade. O fato de que ser normal é considerado muitas vezes pela psicologia como uma doença. Então, você ser... Eu estava conversando com um amigo recentemente, ele teve um problema sério, que ele estava casado e aí, enfim, a mulher dele traiu ele e acabou o casamento, ele ficou muito mal. E aí eu falei assim, é complicado que hoje em dia isso é praticamente normal. E ele ficou chateado, ele falou, poxa... O que seria normal exatamente? Traição, certo. E aí ele ficou chateado, mas as pessoas me falam isso, é normal, eu fico muito irritado com isso. Então, aí eu falei, não, eu não estou dizendo que é bom, eu estou dizendo que é normal. Então existe uma grande confusão aí, né, entre bom e normal. O normal pode ser bom e pode ser ruim. Quando é ruim, existe esse conceito psicológico de normose. Então as pessoas que são normóticas são aquelas que justamente que consideram traição, né, algo que tanto faz. Você pode trair, você pode não trair. As pessoas justificam esse comportamento com esse conceito, né? É normal. Como se normal fosse sinônimo de bom. E aí justamente eu expliquei para ele, eu não estou dizendo que é bom, estou dizendo que é normal, que acontece muito. As pessoas se endividarem pra caramba, perderem muitas coisas e acharem que é normal, seria um ato normótico também? Isso é normal para a sociedade, pega empréstimo. Exatamente. A gente comete muitos atos normóticos, principalmente na hora de comer. Quando você vai numa franquia, né, alguma coisa de marca, e aí você come uma pizza, por exemplo, de 70 a 80 reais. Isso é um ato
normótico. Todo mundo acha isso normal, ninguém acha que você está maluco, que você está pagando R$ 80 numa pizza. Mas o custo de você fazer uma pizza, né, ele não é nem metade você não gasta R$ 40 para fazer uma pizza, você não gasta R$ 20 para fazer uma pizza, você não gasta R$ 10 para fazer uma pizza. Então você está pagando muito mais que 8 vezes mais do que, né, do valor da pizza, real da pizza. Então, claro que você tem aí, né, o lucro do comerciante, você tem o imposto, tem uma série de encargos, você tem o conforto de você estar indo numa pizzaria, num ambiente bacana, e de repente você não teve que fazer a pizza, você não teve que comprar ingrediente, você está ali só conversando com seus amigos e comendo alguma coisa. Então, claro, tudo isso você pode agregar no valor, mas... Sem exageros, né? Sem exageros, né? Quando você paga R$ 80 numa pizza, você realmente está sendo bem normótico. A gente comete esses atos aí com frequência. A gente comete mesmo. Eu mesmo cometo de vez em quando. Você falou do livro da Normose. Quais são os filmes e livros sobre espiritualidade que você recomenda? E algum deles foi mais importante para você na sua vida? Nossa, mais importante é difícil, porque todos eles foram muito importantes. Um livro que eu sou apaixonado, que eu li umas 3 ou 4 vezes, é o Filosofia da Arte. Esse é mais voltado para quem é artista ou como no caso músico, e tem alguma relação assim com a filosofia. Quer dizer, você se pergunta algumas coisas, né? Poxa, por que eu faço música? Por que a música é importante? Para onde eu estou indo com isso tudo? Será que isso é um caminho importante o suficiente para fazer disso uma profissão? Enfim, qual é o papel do artista na sociedade? E ainda, qual é o papel da arte justamente para a sua alma, para o seu espírito, para o seu ser mais elevado, enfim. Então esse livro, Filosofia da Arte, fala disso, de muito mais coisas, de uma forma muito simples. É esse livro que fala sobre o conceito de verdade, o bem e o belo? Exato, tem um conceito que eu acho genial desse livro, que esse livro é do Humberto Roden, né? Humberto Roden é o nome dele. Eu vou colocar o link. Legal. E ele diz que a música é uma representação finita do infinito. Essa para mim é uma definição genial. De fato, todas as músicas têm começo, meio e fim, mas a sensação que você tem é de que você está ouvindo um pedaço do infinito, quando é uma música que alimenta o espírito. Então, e ainda tem essa coisa do belo, né? Ele fala muito sobre o fato de você ser bom, no sentido de você ser um homem bom, de ser um homem com virtudes. E ele diz então que quando você consegue ser bom com leveza, tudo aquilo que é bom de forma leve, de forma fácil e, enfim, com facilidade mesmo, ele considera que então essa seria a definição do que é belo. Ele usa muito a arte para explicar isso. Justamente, né, você vê a bailarina, ela está fazendo um esforço ali muscular que é incrível e está, enfim, existe toda uma gama de atletas, né, da grande maioria dos atletas, que não é capaz de fazer o que uma bailarina faz, né? Com certeza. E aquele esforço físico todo é feito de forma que quando você assiste, você acha a coisa mais fácil do mundo, né? Super leve, você vê aquelas bailarinas voando em cima do palco, parece que não tem gravidade, né? Gravidade não existe. Ele compara muito a questão do artista fazer o difícil parecer fácil, e aí, daí então viria a beleza, o belo.
Então, essa é a filosofia da arte. E filmes também. E filmes também. Nossa, eu sou apaixonado no Coração Valente. Porque tem muito a ver comigo, com música celta, que é uma coisa que eu adoro. E pela história do herói, né, que é um cara cheio de defeitos e tal, mas ele vive por um ideal até o final. E essa diferença eu acho muito interessante. Essa é uma pergunta que eu ia fazer para você, a diferença entre viver por uma causa e morrer por uma causa. Exatamente. Porque quando você vive por uma causa, você não admite que você está dando a sua vida pela sua causa. Você não se torna um mártir, você não é conscientemente um mártir. A ideia não é você morrer pelo que você acredita. A ideia, do meu ponto de vista, é muito mais bonita. E na verdade é você viver pela sua causa até o final, independente do que acontece com você. Então, no final do filme, ele é torturado e os torturadores dão a chance dele pedir misericórdia e ser morto, enfim. Não ser morto, né? Na verdade, ser morto, na verdade de ser morto, mas sem ser torturado, sem continuar a tortura. E o grande ideal dele no filme é liberdade. Então quando eles esperam para ele falar misericórdia, ele pega fôlego que ele não tem, porque ele já está todo desconfigurado, né? Eles, enfim, tiraram as entranhas do cara. E aí ele grita liberdade, né? Ele grita liberdade ao invés de misericórdia. Então é um cara que você vê que a história dele, né, por mais que ele tenha 1000 defeitos e tal, ele está comprometido com a causa dele durante a vida. Ele não busca as situações perigosas de propósito, né? Ele não busca os problemas quer dizer, as ameaças, né, que surgem para ele e para a família dele e para os amigos e tal. Ele não, em nenhum momento ele vai atrás disso. Ele simplesmente vive, né, por aquele ideal. E aí e também tem a princesa do filme, né, ela vai, antes dele ser torturado, ela vai lá na masmorra, no calabouço lá, e ela pede para ele tomar um remédio, uma droga, para ele não sentir dor. E aí ele recusa. Então, um mártir, né, um cara que quer morrer pela causa, ou que aceita morrer pela sua causa, ele poderia tomar aquele remédio e não sentir dor, porque ninguém ia ficar sabendo. E ele ia morrer pela causa, todo mundo sabe que é por isso que ele estava morrendo. Mas para ele a grande questão era muito mais importante, né? A questão de continuar vivendo como um homem livre. E para isso ele não podia tomar o remédio e entorpecer os sentidos dele. Ele queria viver como um homem livre até o final da vida dele. Entendi. E Caetano, fora da música, quais outros livros, assim, só menciona os livros que eu coloco no link? Eu sou muito fã do Poder do Agora, do Eckhart Tolle, da Lei da Atração, que eu não lembro. A Lei Universal da Atração. Lei Universal da Atração, que eu não lembro os autores. Esther Hicks. E alguma coisa Hicks. Eu vou colocar no link também. Tem Conversando com Deus, né? Que você fala bastante dele. Conversando com Deus também, genial. O Bhagavad Gita, eu achei, pra mim, é um livro que, inclusive, eu não terminei de ler o Bhagavad Gita. Eu tô há anos lendo o Bhagavad Gita, porque eu leio um pedaço daquilo, eu fico... Minha mente, meu espírito vai longe, eu falo, caramba, eu preciso absorver isso. Aí eu passo uns 4 meses sem ler o livro. Então eu tô lendo já faz
Esse livro acho que já faz mais de 5 anos. Qual foi o último livro que você leu sobre espiritualidade? O último livro foi O Mestre dos Mestres, do Augusto Cury, que é uma análise psicológica da personalidade de Cristo. O Augusto Cury começou fazendo esse primeiro livro, e aí como ele considerou a personalidade de Cristo muito mais complexa do que qualquer outra personalidade que ele já tinha analisado, ele fez mais, se não me engano, mais 6 livros sobre isso. Então, na verdade, esse é o primeiro de uma série. Eu mesmo não sabia quando comecei. Certo. É um livro bem legal. Bom, você teve mestres ou professores que te influenciaram muito no seu desenvolvimento espiritual? Em religiões e filosofias também, que você entrou, gostou? Bom, eu já entrei em muita religião. E para mim os meus mestres são os grandes mestres da espiritualidade das grandes religiões, né? Então a gente pode citar aí o Confúcio, né, que deu origem ao confucionismo. Buda, do budismo. Eu acredito muito em muita coisa da filosofia e da religião do hinduísmo, mas aí não teria nenhum nome para citar. Eu sou muito fã do Gandhi, do Mandela, Jesus Cristo, e eu acho que os grandes mestres da minha vida foram e são os meus amigos. Esses são são as pessoas que realmente estão ali, realmente se importam com cada coisa que eu estou passando. Isso para mim faz muita diferença para evoluir espiritualmente. Massa. Legal. Caetano, o lema do meu projeto de entrevistas que a gente está fazendo agora é: o conhecimento espiritual ilumina a alma do buscador. Qual conhecimento espiritual você poderia passar para as pessoas para iluminar a alma delas, dos buscadores que estão assistindo? Caramba! Complexa a pergunta? Difícil. Bom, eu vivo a minha vida com algo que eu considero que é uma missão, né? Uma missão para mim, uma missão espiritual, que é justamente buscar essa música que a gente conversou hoje, essa música que alimenta o espírito. Essa busca para mim é o que norteia a minha vida pessoal e profissional. Então acho que se eu fosse dar um conselho, alguma coisa, seria: primeiro, você pode buscar entender isso, você pode buscar como que a música vai alimentar o seu espírito, e se você questiona a importância disso, é só você entender que hoje em dia as pessoas se preocupam bastante em como alimentar o corpo, né? E entendem a importância de você escolher o que você come e do quanto que o que você come faz diferença para a sua saúde. Então, da mesma forma, a música que você escuta, que você consome, também faz muita diferença na sua saúde espiritual. Influencia muito mais do que as pessoas imaginam, né? Muito mais. Na verdade, as pessoas perdem, né? Elas perdem a percepção, elas acabam não percebendo o grande milagre que é você entrar numa sala com, sei lá, mais de 150, 200 pessoas, e essas pessoas ficarem em silêncio, caladas, para ouvir alguma coisa. E essa coisa é música. E elas também não percebem como que é diferente o estado de espírito delas quando elas chegaram e de quando elas saíram. Quer dizer, se as pessoas valorizassem isso um pouco mais, acho que elas iam começar a entender a importância dessa busca. Encaixando dessa isso aí, música, né?
O que você poderia falar para as pessoas que estão vendo para elas começarem a desenvolver a espiritualidade musical? Já na linha que você está falando. Bom, a primeira coisa é você entender que você tem essas partes de você que são infinitas, né? Que são muito vastas, que são muito bonitas e que por mais que você tenha uma vida difícil e que isso esteja acontecendo, que tudo está errado, elas estão lá. E essa parte você consegue desenvolver com a música. E entender que você também tem essas partes que são partes finitas, que são partes que se deterioram com o tempo, né? Que, enfim, são partes que não têm a ver com o seu ser eterno. São coisas que você vai deixando para trás. E essas partes também influenciam muito o tipo de música que você está escolhendo ouvir. Então, é saber que a música que você acha a melhor música do mundo, você pode ter uma identificação com aquela música que não é necessariamente a melhor possível. E isso implica, claro, que conforme você vai buscando essa música que alimenta o espírito, você vai começar a perceber que, cara, eu não quero mais ouvir esse tipo de música porque me traz uma sensação ruim, ou eu me identifico com essa música por uma parte de mim que eu não quero mais. Eu quero mudar, quero ser diferente e tal. E bom, assim, só para voltar na outra pergunta, porque para mim a minha missão é essa, né? De você buscar essa música que alimenta o espírito, mas uma das coisas mais importantes e saudáveis que eu já fiz na vida foi entender isso. Entender o que é que eu vim fazer aqui. Então, essa é uma busca muito legal também, que eu acho que é um ótimo conselho para qualquer pessoa que quer evoluir espiritualmente, você entender o que você quer fazer e o que você tem vocação para fazer. Ela veio aqui na Terra fazer o quê, né? Exatamente. Então, agora a gente já está no final do nosso tempo. Tem mais algumas perguntas que eu poderia responder um pouco mais rápido, só mais um bate-bola, digamos assim. Vamos nessa. Não tão rápido, mas qual área da espiritualidade você mais gosta fora da música? Tipo meditação, meditação, ou sei lá. Pode parecer meio superficial, mas a parte que eu mais gosto é viver. Viver o agora, viver o momento. Viver plenamente, viver conscientemente, amar, né? Você cada momento. Você se perguntar isso. Né? Você está na fila do banco e aí você está conseguindo amar a sua vida? Qual prática espiritual você pratica? Eu sei que você já faz reiki, eu sei que você joga Xing, certo? Certo. Mais algumas? Eu medito. Eu faço. E eu oro também. Certo. E, bom, tem algumas práticas assim que eu transformo em coisas espirituais, né? Então, às vezes uma caminhada vira uma oração. Se transformar um ato simples em algo em algo que te eleva, que te deixa bem, que faz bem. Entendo o que você está falando. Caetano, como que as pessoas podem entrar em contato com você? Para marcar shows ou para ter aulas com você? Bom, conhecer mais sobre música? É só bem fácil de achar. Já no Google, você coloca lá Caetano no Google, você vai me achar. Facebook? No Facebook, eu tô lá, o Facebook dos Quiaules. Vou colocar o link também. A própria banda tá em todas, ou quase todas as principais redes sociais, enfim, Twitter, Facebook, YouTube. É bem tranquilo. E eu tenho um telefone comercial que é o 8406-8342, Brasília 61.
Caetano, suas aulas são voltadas para a espiritualidade musical? Elas diferem de alguma forma das outras aulas de música diárias? É legal você perguntar isso, porque elas realmente são bem diferentes. Eu foco as minhas aulas na parte prática, a pessoa realmente aprender a tocar o instrumento sem ter que passar por nenhuma burocracia, digamos assim. Então, eu não vejo a menor necessidade da pessoa aprender partitura para aprender a tocar um instrumento, sem desvalorizar a partitura. Eu só acho que uma coisa não está necessariamente ligada com a outra. E assim que a pessoa aprende uma escala, ela consegue tocar essa escala, consegue tocar alguma coisa, eu coloco a pessoa para improvisar. Improvisar é justamente você criar coisas na hora. Você dá um universo pequeno para a pessoa e diz assim, são essas notas aqui, essas que você já toca, né? Você vai tocar, são 7 notas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, todo mundo sabe isso. Agora que você toca essas notas, você vai improvisar em cima delas. Eu faço um acompanhamento e é muito legal, as pessoas passam a criar, apesar de não serem músicos profissionais, ou instrumentistas profissionais, elas passam a criar e ter uma identidade musical. Eu acho que isso faz muita diferença e difere da esmagadora maioria das aulas de música que são voltadas para reprodução, né? Repetir. Você conseguir tocar a música do fulano, conseguir tocar a música do Beltrano, e as pessoas viram assim quase que um CD player, né? Diz, toca essa aqui, ela toca. E é isso. Qualquer coisa que sai dali. Eu sei que sua banda faz shows, mas o que mais que ela faz além de shows? Ela faz casamentos, festas, as oficinas. Já fez outras oficinas? Está pensando em fazer? As oficinas são todas. Quer dizer, eu estou começando com essa coisa das oficinas e é uma iniciativa minha, né? Os Kellogg's não estão participando disso. A gente já teve uma iniciativa de tocar para jornalistas. Você vai inclusive convidar outros músicos para a sua oficina, né? Isso, eu já convidei, estou convidando. A ideia é que essa oficina seja boa o suficiente, interessante o suficiente para uma pessoa leiga, que não sabe absolutamente nada, e para um músico também. A ideia é ter essa amplitude de público. E aí no final a gente toca junto. Todo mundo que é músico profissional junto, a gente depois da oficina encerra com música. E shows, casamentos? A gente faz shows, faz casamentos. Os casamentos a gente toca só nas festas. Nós não tocamos nas cerimônias. Porque a gente nós somos uma banda formada, temos uma proposta musical muito bem definida, temos um repertório que reflete essa proposta musical. Então a gente leva o que a gente faz para o seu casamento, para a sua festa, para o seu evento. Certo. Caetano, você escreveu um livro de poesias que está aí do seu lado, certo? Não, o livro de poesias não saiu ainda. O que é esse livro? O livro esse é de crônicas. Eu adoro escrever. Então você já fez 2 livros, só que um de poesia ainda não saiu. O de poesia não saiu, nem mandei para editar ainda. Certo. Mas eu quis começar com esse de crônicas, porque mostra ele. Eu achei que ele ia conquistar o público com mais facilidade. Ele chama Em Caso de Pane e como disse o Pedro, que escreveu a crítica, a resenha da contracapa, ele diz assim: você não ri da crônica, a crônica ri de você. Ou melhor, ri com você, um sarcasmo do bem, como alguém que ri de si mesmo ao se distrair com uma revista ou na fila de espera do banco e pensa repentinamente num ornitorrinco. O ornitorrinco é a inversão, a frustração humorística da natureza. Enfim. Aí, como é que as pessoas fazem para comprar seu livro? Por enquanto elas não fazem porque não está pronto. Está em fase de edição ainda. Mas tem muita coisa para ler no meu blog,
que dá pra achar pelo Facebook também. Eu vou colocar o link também. O nome do blog é Os Que Não Foram Fora, porque são os que eu não joguei fora. Ok, Caetano, obrigado pela entrevista. Valeu, velho.